de estar levando, Senhor, em nome de Jesus Cristo, adiante, Pai, a tua obra. Mesmo, Pai, que só tenha poucos na tua casa, poucos diante do Senhor, poucos exaltando, glorificando, te rendendo louvores, poucos, Pai. A tua palavra diz, Senhor, que chegaria um tempo que, ó Deus, o amor de muitos esfriariam, Pai. Seria tantas coisas acontecendo, tantas atribulações, tantas coisas ruins, mas também tem coisas boas acontecendo, e as pessoas só lembram das más e das ruins, não conseguem lembrar das boas. Então, Pai, por aqueles que lembram, Senhor, dos momentos bons, por aqueles que lembram das coisas boas que o Senhor tem feito e fez durante todos esses anos todos, Pai. Oh Deus, que pela tua conquista lá na cruz do Calvário, Pai, por tudo que o Senhor conquistou na cruz do Calvário, Pai, que hoje se tornou pelas gerações passadas, a nossa e pela vindoura, Senhor. Oh Deus, que o Senhor venha, nós somos gratos ao Senhor, e que o Senhor venha continuar abençoando, operando, que o Senhor venha continuar, ó Pai, olhando, Senhor, para os nossos corações e para as nossas petições. Que o Senhor continue fazendo o seu sobrenatural acontecer em nossas vidas. Toma, Senhor, o pastor Carlos Salles nas tuas mãos, toma o teu filho, toma o teu servo, Senhor, toma o teu príncipe, Pai. Oh, aleluia, Senhor, porque é assim que somos chamados. Somos filhos, somos servos e também somos príncipes e princesas do teu reino, Pai. Então, Senhor, se somos príncipes e princesas, o Senhor é o rei. Ó Pai, faça, Senhor, se cumprir em nós a vontade do Senhor. Faça-se cumprir em nós o desejo do teu coração. Faça-se cumprir na vida do pastor Carlos Salles, ó Deus, em tudo que ele tem colocado diante do Senhor, nas suas orações, nas suas petições, ó Deus, nos seus clamores, ó Pai, nos sonhos que ele tem colocado diante do Senhor, que o Senhor venha fazer, se concretizar cada um deles, dentro, Senhor, da tua vontade, dentro, Senhor, dos planos e projetos que o Senhor tem para a vida dele, para a nossa vida, Senhor, em nome de Jesus, na vida ministerial, na vida financeira, na vida, Senhor, aleluia, no emocional, no psicológico, e também, Pai, oh, aleluia, glória a Deus, no nosso matrimonial, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor venha, Pai, ser conosco em tudo e todas as coisas. Usa o teu filho, derrama sobre ele a tua unção, o teu poder. Oh, derrama sobre ele, Pai, em nome de Jesus, a virtude do teu Espírito Santo, para que ele venha trazer a palavra desta noite, mais uma vez para nós, para, Senhor, alimentar o nosso coração, a nossa alma e o nosso espírito. Assim eu te agradeço, renova, restabelece, fortifica, Senhor, santifica, purifica, restaura, cura, Senhor, sara, Pai, em nome de Jesus, o corpo, a mente, a alma e o espírito do teu filho, para que ele venha ficar, oh meu Deus, restaurado, novo, em folha do Senhor. Que a alegria do teu filho seja a tua força, assim como diz a tua palavra, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glórias a Deus. A paz do Senhor Jesus para a amada igreja, que Deus esteja aí operando de uma forma abundante, de uma forma transbordante na vida dos meus amados irmãos, na vida das minhas amadas irmãs. Que o Senhor venha fazer infinitamente mais do que nós temos pedido e pensado. Amém? Glórias a Deus. Hoje é culto de cura e libertação, né? E o Senhor tem aí, já trago maravilhas, né, da sua própria parte. Ele tem feito com que nós venhamos ser instruídos pelo seu Santo Espírito, ser instruído pela a sua presença santa, né? Então ele tem operado. Nós precisamos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sermos uma bênção diante da sua presença e nada mais. Amém? Glórias a Deus. Nós temos aí a alegria da salvação do Senhor. Nós temos a alegria de estar na sua presença, porque foi Ele quem nos trouxe, aleluia, até aqui. Foi Ele quem operou e tem operado, aleluia, das suas maravilhas sobre cada um de nós. Então,
no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que venhamos aí colocar a nossa vida no altar do Senhor, que venhamos fluir do seu Santo Espírito, da sua sagrada presença, e que Ele venha fazer infinitamente mais do que nós temos pedido e pensado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Glórias a Deus. Eu quero estar trazendo uma palavra que está em Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9, aleluia, versículo 38, 39, aleluia, 40 e 41, né? A palavra do Senhor, ela vai dizer assim: quem não é, aleluia, quem não é contra nós é por nós. E João lhe respondeu dizendo: mestre, vimos que, aleluia, que em teu nome expulsara demônio, o qual, aleluia, não nos segue, e nós lhe proibimos, porque não nos segue. Jesus, porém, disse: não me proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim. Porque quem não é contra nós é por nós. Porquanto qualquer que vos der a beber um copo de água em meu nome, porque sois, aleluia, discípulos de Cristo, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão. Amém? Glórias ao nome santo do nosso Senhor, que tem cuidado, que tem falado, que tem feito maravilhas em nossas vidas. Então, quantas situações têm acontecido no caminhar, aleluia, do cristão, no caminhar daquele que busca o Senhor, daquele que coloca a sua vida nas mãos daquele que tudo pode. E nessa noite eu quero te dizer, né, a respeito dessa palavra. E aqui está dizendo, aleluia, os discípulos de Jesus que proibiram um que pregou e expulsou demônios em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Jesus, aleluia, diz assim: não proibais, porque este tem falado ao nosso respeito, e nós temos alegria da salvação. Muitas vezes, amados irmãos, o que tem acontecido? Tem acontecido que a gente tem um chamado, a gente tem ali verdadeiramente uma boa palavra, o Senhor tem nos instruído, o Senhor tem nos capacitado, mas nós temos saído muitas vezes pela tangente, a gente tem fugido, e a gente tem olhado para a circunstância, a gente não tem buscado ao Espírito Santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós precisamos dia após dia falar verdadeiramente com Deus. Olha, eu preciso ser ungido do Senhor, eu preciso estar pregoando a tua palavra, eu preciso estar fazendo a tua vontade, porque a tua vontade é que nós saiamos da nossa zona de conforto, a tua vontade é que nós venhamos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo deixar verdadeiramente tudo para trás e pregar a tua palavra, pois diz a palavra do Senhor: aquele que deixar pai e mãe, aquele que deixar filhos, aquele que deixar até mesmo a sua própria casa, aleluia, por causa da minha palavra, por causa de mim, esse receberá 100 vezes mais, ainda, aleluia, neste século, ainda nesta terra, e no porvir a vida eterna. Nós precisamos entender que muitas vezes, amados irmãos, nós estamos nos limitando a nós mesmos, mas a palavra do Senhor vai dizer que Jesus, ele foi enviado ao deserto para ser tentado, e ali ele resistiu às tentações, ali ele foi cheio do Espírito Santo, amados irmãos, e todas as vezes que nós precisamos, amados irmãos, crescer na presença do Senhor, muitas das situações que vêm sobre nós, amados irmãos, como prova, e nós saímos daquela prova, nós saímos mais fortes, nós saímos daquela prova, amados irmãos, com a sensação e dizendo desta maneira: eu venci, eu suportei a prova,
eu passei por mais uma etapa, eu subi mais um degrau. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque Ele tem me fortalecido, Ele tem me feito forte diante das circunstâncias. Nós precisamos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, fazer essas coisas, colocar a nossa vida no altar. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, falar assim: eu quero fluir do Espírito Santo de Deus, eu quero ser uma bênção, eu quero estar ultrapassando todas as potestades, eu quero estar ultrapassando toda a resistência, também todos os obstáculos que está a mim proposto, eu quero estar ultrapassando, porque verdadeiramente eu tenho um Deus que Ele é comigo, Ele me fortalece, Ele me faz vencer. A palavra vai dizer, meu amado irmão, minha amada irmã, aquele que quer ter um encontro real com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quer ter resposta, aleluia, a respeito de tudo que tem colocado diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a palavra do Senhor vai dizer assim: entra no silêncio do teu quarto, te coloque em joelhos, em oração, e teu Pai que te vê em secreto, Ele te recompensará. Então, nós precisamos entender que muitas vezes o que nós temos feito, amados irmãos, é procurar as multidões. Nós temos feito, amados irmãos, é deixar muitas vezes a responsabilidade de falar assim: não, eu quero ficar aqui no meio dessa multidão, e essa multidão aqui eu vou verdadeiramente, não vou me destacar, eu quero ficar escondido aqui, e eu não quero de maneira nenhuma estar trazendo algo sobre a minha vida para ser um destaque. Mas a gente olha a palavra do Senhor e tudo que o Senhor tem feito ali de acordo com o chamado que Ele tem para cada um de nós. Quando Ele fala com Samuel, Ele diz para Samuel assim: Samuel, olha, não te preocupes quanto a Saul, porque eu tenho achado um homem segundo o meu coração. Então, o próprio Deus, Ele fala com Samuel, mas quando Ele fala com Samuel, a gente entende que Ele está falando a respeito de Davi, que Ele fala que achou um homem segundo o seu coração. Mas quando a gente olha para a vida de Davi, a gente olha para a circunstância de Davi, a gente olha para a situação a qual Davi está passando. Davi, ele é um filho bastardo, e Davi, ele é colocado longe da sua casa, ele é colocado de fora da sua casa, ele é colocado fora do seio da família. Todo serviço ruim está lá Davi fazendo. Cuidar de malhada, amados irmãos, cuidar de ovelhas no meio do pasto. Talvez, imagina você, Davi ficava lá cuidando das ovelhas debaixo de sol, debaixo de chuva, e a luta constante ali. Imagina Davi, a situação que ele passava, imagina a situação que Davi estava ali. Davi era a vergonha da família. É por causa disso que ele era colocado do lado de fora. E muitas vezes, amados irmãos, nós temos sido, assim conforme diz o ditado popular no mundo, a ovelha negra da família. Mas Deus, Ele não vê as pessoas desse jeito. Deus não faz acepção de pessoas. Então, quando Davi estava lá no meio do pasto, cuidando das ovelhas de seu pai, ele estava em oração, ele estava clamando, ele estava louvando, ele estava buscando ao Senhor. E o Senhor achou em Davi um adorador. O Senhor achou em Davi um homem que era segundo o seu coração. O Senhor achou em Davi verdadeiro adorador. A gente precisa, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, independente do horizontal, falo a respeito da direita, da esquerda, do que está diante dos nossos olhos, ou a nossa retaguarda, independente de toda e qualquer circunstância, o Senhor tem se levantado ao meu favor, o Senhor tem se levantado ao teu favor, e nós precisamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, olhar para o alto, olhar para o autor e consumador da nossa fé. Ele vai fazer toda a diferença na minha vida e na tua vida. E às vezes, amados irmãos,
conforme nós temos lido em Zacarias capítulo 5, né? Ele vai dizer: não despreze o dia das coisas pequenas. E a gente precisa entender que o Senhor, Ele quer fazer, o Senhor quer capacitar, o Senhor quer nos motivar. E às vezes, amados irmãos, quando há muitas facilidades, nós não damos o valor que a obra do Senhor ela necessita que a demos. Nós precisamos valorizar a obra do Senhor. Nós precisamos valorizar a importância de estar abrindo as Sagradas Escrituras e ministrando e mencionando a palavra do Senhor. A gente precisa, amados irmãos, valorizar o louvor que nós ministramos ao nosso Deus. Aleluia. Nós precisamos valorizar, amados irmãos, porque a palavra vai dizer que o Senhor, Ele nos amou quando nós éramos ainda pecadores. E o que isso quer dizer? O Senhor diz que foi Ele que nos chamou, e não nós que escolhemos a Ele. Então Ele nos escolheu, e não nós que escolhemos a Ele. Então, o que isso quer dizer? A cada dia, a cada instante que você está diante do Senhor, seja na tribuna de honra, seja na nave da igreja, seja em oração, seja em louvor, seja em ministração, seja pregando, evangelizando, a cada momento, nada disso vem de você. Tudo isso é dom de Deus, que vem lá do alto, do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação. Nós precisamos entender isso e colocar dentro do nosso coração. Então, os discípulos estão aqui dizendo, aleluia, e João lhe respondeu dizendo: mestre, vimos em teu nome expulsava demônio, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos, porque não nos segue. Jesus, porém, disse: não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa falar mal de mim. Então, Jesus, ele está se referindo que aquele homem que está fazendo, aleluia, esse trabalho de expulsar demônios, né? Ele está dizendo que ele tem feito bem. Então, ele tem praticado a obra daquele que é sobre todas as coisas. Diz também no versículo 40, porque quem não é contra nós é por nós. Assim está dizendo o Senhor: quem não é, aleluia, contra nós é por nós. Então, eu costumo sempre falar de uma palavra: aquele que não ajuda comigo espalha, aquele que não está comigo, ele está contra mim. O que tem acontecido na realidade hoje em dia não é o que tem acontecido aqui, segundo o que a palavra está dizendo, mas está acontecendo que muitos, amados irmãos, têm estado contra o Evangelho, até mesmo dentro da igreja. A ciúme, a discórdia, a falta de conforto. E nós precisamos entender, amados irmãos, que a minha vontade, a tua vontade, ela tem que satisfazer o coração de Deus. E muitas vezes, amados irmãos, nós estamos satisfazendo o coração, aleluia, de um pastor, de uma pastora, de um ministro da palavra do Senhor, de uma instituição. A gente está levantando a bola de uma instituição, mas a gente precisa olhar a palavra do Senhor. Está dizendo: adorai somente a Deus. A palavra está dizendo: adorai somente a Deus. Só Deus é digno de adoração. E muitas vezes a gente tem desviado a nossa adoração para coisas, para bens materiais, para filhos, para esposa, para pastor, para pastora, para igrejas. Mas a nossa adoração, ela tem que estar direcionada a Deus, o autor e consumador da nossa fé. E nós não podemos perder o foco, nós não podemos perder a direção que Jesus disse: aquele que não ajuda comigo, ele espalha. E muitos, amados irmãos, têm feito, aleluia, aquilo que não agrada o coração do Senhor. Por causa de quê, pastor Carlos? Porque nós precisamos ajuntar. Nós precisamos entender que o Senhor diz assim: olha, existem outras ovelhas que não estão nesse aprisco, mas que eu desejo que elas estejam. E quem vai ajuntar essas ovelhas
são aqueles que foram enviados. E nós somos os enviados do Senhor. Nós precisamos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, buscar ao Senhor em todo tempo e lugar. Nós precisamos ministrar segundo a palavra do Senhor com o nosso comportamento. Ontem nós estávamos, no bate-papo cristão da Rádio Nova Sião Digital, e nós estávamos falando a respeito, de crises, nós estávamos falando a respeito de paz, de estresse, e o professor Fernando está falando, o único que não estressa aqui é o pastor Carlos Salles. Ah, Deus, a gente vê assim que é ledo engano, e a gente olha assim, vê uma pessoa calminha, fala assim, não estressa, mas eu fiquei lisonjeado, eu fiquei feliz com aquilo, é muito bom, mas a gente sabe que muitas vezes a pessoa não passa 24 horas com a gente para saber que nós estressamos sim, mas a gente precisa entender que o Senhor, Ele tem a paz que excede todo o entendimento, e nós precisamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estar nos comportando segundo os ensinamentos do Senhor. E isso é bom quando a pessoa olha para você e fala, eu vejo em você um homem de Deus, eu vejo em você uma mulher de Deus. Amém. Eu vejo em você um homem paciente, um homem calmo, porque a Bíblia vai dizer que Moisés era assim, um homem mais manso das Sagradas Escrituras, segundo Deus, segundo o que Deus falou, que Moisés, ele era um homem mais manso da Bíblia. Imagina controlar quase 4 milhões de pessoas. É complicado, Só Moisés mesmo, Então Deus, Ele dá testemunho de Moisés. E nós precisamos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ter testemunhos que venha engrandecer o reino de Deus. E às vezes, amados irmãos, o testemunho que nós estamos tendo dos de fora são testemunhos que muitas vezes envergonha o Evangelho do Senhor. E muitas vezes nós precisamos ser guias, e nós temos sido pedras de tropeço, e não tem sido uma bênção, porque além de não nos firmarmos conforme o Senhor, Ele exige que nós venhamos nos firmar, porque a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. O Senhor nos chama à responsabilidade para nós estarmos primeiramente ganhando as nossas vidas para Ele, e depois a vida daqueles que estão à nossa volta. Muitas vezes nós até mesmo ganhamos aqueles que estão à nossa volta, mas a gente não se encontra firme diante daquele que tudo pode. E às vezes a gente tem ensinado as pessoas, falado a respeito do Evangelho às pessoas que estão à nossa volta, mas nós mesmos estamos deslizando em relação a pequenas coisas que nós não achamos tão importantes, mas que é importante para Deus. E nós precisamos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estar aí notificando essas coisas para nós mesmos. Nós precisamos falar assim, olha, eu preciso ser um homem de palavra, eu preciso ser uma mulher de palavra. E às vezes a palavra que nós temos dito, essa palavra é como se fosse palavras jogadas não aos ouvidos das pessoas, para que as pessoas tenham a respeito de nós uma credibilidade, mas nós temos lançado palavras ao vento, palavras fracas, que não corresponde àquilo que falamos. E quando não corresponde àquilo que falamos, nós ficamos sem moral, nós ficamos fracos, nós ficamos sem responsabilidade diante das pessoas que estão à nossa volta. Então a palavra do Senhor, ela vai dizer, amados irmãos, a respeito, o apóstolo Paulo falando, a palavra de um cristão, ela tem que ser se ensina ou não, o que passar disso é procedência maligna. E muitos procedimentos malignos têm acontecido, porque as palavras têm perdido muita força. E nós precisamos, no nome santo do nosso Senhor
e Salvador Jesus Cristo nos fortificar diante do nosso Senhor e falar: Senhor, olha, eu preciso que o Teu Espírito Santo esteja trabalhando em meu coração. E a gente vê nessa caminhada cristã muitas pessoas tirando vantagem da igreja, tirando vantagem da obra missionária, da obra de Deus, da obra que Deus tem feito nas igrejas através da bondade de pastores. Porque muitas vezes a gente faz uma conta muito alta, a gente gasta, a gente não tem, como se diz assim, freio, né? E aí a gente olha para o pastor, estou precisando, o pastor vai, te ajuda. Todo mês aquela cesta básica, mas muitas vezes você vai na igreja só para pegar a cesta básica. Você não quer compromisso com Deus, você quer as bênçãos do abençoador, mas você não quer se firmar diante do abençoador. Você quer as bênçãos, mas não quer o abençoador. Às vezes a gente faz uma festividade dentro da igreja, a gente passa o ano inteiro com meia dúzia de gato pingado dentro da igreja. Aí chega no dia da festividade, vem gato, papagaio, periquito e aparece todo mundo dentro da igreja. E o que isso quer dizer? Quer dizer que eu estou me comportando como menino dentro da igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a palavra do Senhor, ela vai dizer: não seja como menino, mas seja como um homem, como uma pessoa bem instruída na presença do Senhor. E muitas vezes a gente só vai na igreja nos dias de festividade, é por causa de um bolo, é por causa de um guaraná. Olha para ver a fraqueza de mente da pessoa, olha como que é a fraqueza do coração. E a gente precisa entender, amados irmãos, que o Senhor, Ele tem algo muito melhor para as nossas vidas. A vida eterna é melhor do que um pedaço de bolo. A vida eterna é melhor do que um dia de festividade aqui na terra. Mas a palavra do Senhor diz: quando um pecador se arrepende, a festa no céu. Aleluia. E a gente prefere as festas mundanas, as festas de aniversário, as festas da igreja, isso aqui, do que festa no céu. O Senhor quer que nós venhamos nos arrepender. O Senhor quer que nós venhamos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mudar a nossa atitude, o nosso jeito de ser. Nós precisamos mudar, mas não tem acontecido isso, meu amado irmão, minha amada irmã. Não tem acontecido essa mudança de caráter, essa mudança de pessoas, de crentes fidedignos diante do Senhor. E o Senhor quer que nós sejamos fidedignos diante dele. Não tem sido assim, amados irmãos. Eu ouvi outro dia um pastor pregando, e o pastor, ele pregava veementemente. Ele estava dizendo assim: esta igreja brasileira que tem acontecido isso, aquilo e assim por diante, essa não é a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos na direção muito errada. E a gente precisa entender, amados irmãos, a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo tem que se portar como igreja. Nós precisamos entender, amados irmãos, que há uma necessidade de nós estarmos verdadeiramente numa só fé, num só propósito, num só batismo, numa só esperança. Nós precisamos estar verdadeiramente conforme a palavra do Senhor vai dizer: chorais com os que choram, alegrai com os que se alegram. A gente precisa, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos firmar. E aqui a gente vê os discípulos falando: nós proibimos porque pregava, expulsava demônio no teu nome. E muitas coisas, amados irmãos, tem acontecido que a gente precisa entender, falar: não, chega para perto. E às vezes a gente está ao redor, a gente está, como se vai dizer, na aba, está longe do centro da vontade de Deus. A gente está aos arredores, mas a gente precisa chegar no núcleo. A gente precisa provar da essência do Espírito Santo de Deus. A gente precisa buscar aconchego nos braços do Pai. E não tem acontecido isso. E a Bíblia vai dizer, amados irmãos, que muitos têm se repelido por causa da vontade da carne.
Muitos têm se distanciado por causa do pecado. Muitos têm desejos, e esses desejos não são da vontade de Deus, não é aquilo que agrada o coração de Deus. E esses desejos têm se afastado, aleluia, as pessoas têm se afastado da presença do Senhor por causa de desejos escusos. E nós precisamos matar a nossa carne e nos aproximar do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amados irmãos, quantas situações têm acontecido, talvez Deus não proíbe de nós fazermos nada. Vou para uma praia, vou para uma piscina, vou para uma festa de aniversário, vou fazer uma viagem, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Você pode fazer tudo te é lícito, mas nem tudo te convém. Mas a palavra do Senhor, ela fala comigo, fala contigo. A gente olha para um dia, o dia tem 24 horas, e às vezes, amados irmãos, um culto como este que nós estamos aqui nesta noite, tem 2 horas. Dentro dessas 24 horas que você tem durante todo o dia, você não pode tirar 2 horinhas para estar com o Senhor, para buscar a sua face, para se entregar a Ele. Mas não, quando nós nos encontramos longe da presença do Senhor, não dizendo assim literalmente, porque não é porque eu estou numa praia eu estou longe do Senhor, não, eu estou dizendo numa circunstância, quando nós estamos longe, não literalmente, mas a gente está numa praia, a gente está num retiro, a gente está em algum lugar, e às vezes a gente fala assim, olha, tem culto, eu vou para a praia às 7 horas da manhã, vou ficar até 5 da tarde, aí eu chego na praia, fico até 7, 8 horas da noite, eu deixo de ir para o culto, mas não fiquei de 7 horas da manhã porque eu preciso ficar até 7 horas da noite. Eu não poderia falar assim, não, vou ficar até 5 horas, 6 horas já estou em casa, 6h10 já estou de banho tomado, subo para a igreja, ou vou para a igreja, e ali eu vou servir ao Senhor. O Senhor me proporcionar um dia maravilhoso, né, de recreação, foi muito bom, mas a minha responsabilidade, o desejo do meu coração também é de adorar a Deus. É o certo fazer isso, mas muitas vezes a gente fica igual criança, né? Talvez a mãe está lá nos apartamentos em cima, o apartamento tem lá 6, 7 andares, aí a criança fala assim, mãe, vamos para o play. Aí quando desce para o play, as crianças ficam brincando e a mãe tem um horário ali, mas as crianças perdem a hora, né? As crianças falam, só mais um pouquinho, mãe, só mais um pouquinho. E aí a mãe, não, vamos subir agora. Não, só mais um pouquinho. Aí a mãe puxa a criança e sobe com a criança para voltar para casa, porque tem uma responsabilidade, tem isso, tem aquilo. Aí a criança começa a chorar, abre o bocão a chorar. E às vezes a gente parece como criança, porque a gente sai para uma recreação, a gente esquece de voltar para adorar o Senhor. E não é isso que o Senhor quer para as nossas vidas. O Senhor quer que nós venhamos o adorar em espírito e em verdade, independente das coisas que nós fazemos secularmente, independente do nosso dia, independente da circunstância. O Senhor quer que nós nos acheguemos a Ele em espírito e em verdade. Porque quando nós chegamos perto do Senhor, segundo a sua palavra, essa palavra ela vai dizer assim, Senhor, me dê boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. E aí a gente quer essa medida, mas essa medida que o Senhor nos dá, a gente não é capaz de estar diante do Senhor e falando, Senhor, eu também quero entregar ao Senhor, eu quero estar verdadeiramente com o meu coração transbordante, e a medida que o Senhor tem me dado, eu quero também dar ao Senhor uma medida recalcada, sacudida e transbordante. Isso é maravilhoso, quando nós temos o desejo de servir ao Senhor, de dar ao Senhor aquilo que o Senhor tem nos dado em abundância, e a gente também dar a Ele, falar com o Senhor, Senhor, tem sido maravilhoso a minha presença diante do Senhor e a presença do Senhor na minha vida. Isso tem sido maravilhoso, e a gente precisa verdadeiramente colocar isso diante do altar do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
responsabilidade. E a tua responsabilidade com o Senhor não tem desculpa esfarrapada. E às vezes a gente dá cada desculpa, meu amado irmão. E são legítimas as desculpas. Mas o que eu quero te dizer, nada pode opor, aleluia, ou ocupar essa via que você tem até Deus e que Deus tem até você. Você não pode colocar obstáculo. E às vezes nós colocamos obstáculo nessa vida. E o Senhor, Ele vai nos ensinar. E o Senhor, Ele vai falar a respeito do canto de vitória. Mas esse canto de vitória é só aquele que não tem empecilho para se chegar diante do Senhor. Diz assim em Romanos capítulo 8, a partir do versículo 31: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte, todo dia fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Cristo que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então nada nos separa de Cristo, mas uma coisa separa eu e você de Cristo: a minha vontade, a tua vontade. Porque Jesus, através da palavra, Ele fala das bodas do Cordeiro. E Ele fala que os cevados já foram mortos. E a grande ceia está para acontecer. E Ele fala com o seu servo: vai até os convidados. E fala com os convidados que os cevados não estão mortos. A mesa do Senhor já está preparada. Mas um diz assim: olha, eu comprei uma junta de boi e eu vou sair para testá-lo. O que esse está fazendo? Eu não comparecerei diante das bodas do Cordeiro. Ele mesmo está recusando de entrar na Jerusalém Celestial. Outro diz assim: eu estou em núpcias, eu não posso ir. Ele também está se recusando de entrar nas bodas do Cordeiro. Cada um com a sua desculpa afasta Deus de si. Nós não podemos nunca dizer não para Deus. A minha resposta para Deus é sim, sim, sim e sim. Nunca pode ser não para Deus. O meu pastor, ele sempre diz assim: olha, o que você pode falar a respeito de não chegar até a casa do Senhor a respeito de doença e trabalho. Você está muito doente, você não pode chegar até a casa do Senhor, é certo. Aí aqueles que estão dentro da casa do Senhor vai até você. Também vai dizer assim: aquele que está trabalhando para o seu sustento, ele não pode largar o seu trabalho para estar dentro da casa do Senhor, é o trabalho dele. Mas passou disso, não tem nenhuma outra coisa que pode te impedir de estar dentro da casa do Senhor. E nós precisamos nos portar conforme o Senhor nos auxilia, nos ensina. Porque, amados irmãos, o que eu quero dizer a você é muito triste quando você está com uma dor de barriga. Eu estou dizendo uma dor de barriga para não dizer outras coisas. A gente vê
Quantas pessoas estão com câncer terminal, problemas de coração, problemas reumáticos. Quantas pessoas estão com problemas sérios. E aí, naquele momento dos seus problemas sérios, aí lembram do Senhor veementemente. Aí não deixa de buscar o Senhor, porque aí eles intensificam as suas orações, intensificam pedindo orações ao irmão A, ao irmão B, ao irmão C. 6 horas por mim. Todo mundo que ele vê que pertence a alguma igreja ou algum lugar, 6 horas por mim. E quando a gente vê alguns testificar a respeito de correram aqui, correram acolá, a gente precisa entender que quando nós somos socorridos pelo Senhor, a nossa vida pertence a Ele. E muitos foram socorridos, muitos foram ajudados pelo Senhor, mas a partir do momento que o Senhor o ajudou, ele fez o quê? Virou as costas. Ele esqueceu de quem o ajudou, ele esqueceu de quem esteve com ele nas horas difíceis. É como a palavra, ou melhor dizendo, poema, né? A palavra não, poema vai dizer, um poema, Pegadas na Areia. Andava lado a lado com Jesus, e no momento difícil da vida dele, ele chega para Jesus e diz: olha, quando eu mais precisava, quando eu sofri e chorava, o Senhor me abandonou. E Jesus olhou para ele e falou: meu filho, quando você sofria e chorava, quando você mais precisava, que você olhou as pegadas na areia, e você pensou que aquela pegada que faltava na areia era a minha? Não, aquela pegada que estava na areia era a minha. E no momento difícil da sua vida, eu te carregava no colo. Para você entender, às vezes você está aí pensando uma coisa, mas Deus está fazendo outra, muito diferente. Muitas vezes a gente pensa que Deus está atrasado, mas Deus está na nossa frente há anos-luz, e a gente precisa entender o quanto Deus tem feito e o quanto Deus vai fazer. Então, como nós já falamos a respeito do bom depósito diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós precisamos buscar a Deus, nós precisamos nos entregar, nós precisamos falar: Deus, olha, eu quero continuar servindo ao Senhor, independente da circunstância, independente, Senhor Deus de Israel, de que eu seja bem sucedido na vida, independente se eu esteja com dinheiro no bolso ou não, independente se eu esteja enfermo ou não, independente se eu esteja triste ou alegre, eu quero estar servindo ao Senhor, porque a tua presença, Senhor Deus de Israel, é tudo para mim. O Senhor é tudo para mim. E a gente precisa entender isso, a gente precisa colocar isso dentro de nós, na nossa mente, no nosso coração, e saber que Deus é verdadeiramente a essência que nos nutre, a essência que faz com que nós continuemos ou continuemos a andar, a estar verdadeiramente sendo uma bênção. Então, o Senhor Jesus Cristo, Ele flui da sua essência nas nossas vidas. E nós precisamos buscar ao Senhor. Nós precisamos deixar de lado a covardia. Nós precisamos deixar de lado a irresponsabilidade. Nós precisamos deixar de culpar a A, a B, a C pela a minha falta de adoração. Muitas vezes a gente coloca a culpa no pastor, na pastora, na missionária, no irmão da igreja. Eu deixei de seguir ao Senhor por causa disso. Eu deixei de frequentar aquela igreja por causa daquilo. Quanto à responsabilidade de adorar, a responsabilidade de buscar, não é da outra pessoa, é uma responsabilidade particular minha. A salvação, ela é individual.
Eu não posso apontar o dedo para A, para B ou para C por causa da minha falta de fé, da minha falta a respeito de buscar as coisas de Deus. Eu não posso colocar a culpa em ninguém. Independente das circunstâncias, nós devemos adorar ao Senhor, nós devemos buscar ao Senhor, nós devemos colocar a nossa vida no altar, nós devemos falar: olha Deus, o Senhor tem nos instruído, o Teu Espírito Santo tem nos capacitado, as Tuas mãos potentes, ó Pai, tem feito com que nós sejamos uma bênção. Então nos ajuda, Deus, nos fortaleça, faça de nós, ó Pai, instrumento nas Tuas mãos. Não retire de nós o Teu Espírito, esse desejo de Te adorar, esse desejo de Te buscar, esse desejo, Pai, na noite desse dia, de estar expressando o Teu grande amor, para que o Senhor venha entrar no seio familiar, para que o Senhor venha, Senhor, moldar os nossos filhos, o caráter dos nossos filhos conforme a Tua vontade, para que o Senhor venha trazer saúde para o esposo, para a esposa, para todos da casa. Nós precisamos, amados irmãos, buscar ao Senhor. Imagina um filho que você fala assim: olha, vá para o quintal para a mamãe. Ele fala: não. Coloca a roupa na corda para o papai, para a mamãe. Não. Arruma a cama, passa uma vassoura na casa. Não. Aí ele fala: pai, compra um tênis para mim. Aí o pai: não. A gente precisa entender que o nosso sim vai nos facultar a receber de Deus aquilo que nós necessitamos. Nós precisamos entender que é uma via, amados irmãos, a qual é de mão dupla. A gente tem oferecido aquilo que nós já recebemos de Deus. E muitas vezes, quando nós não estamos diante do Senhor ofertando, oferecendo o nosso ser, nós temos pecado diante de Deus. Porque cada dia, amados irmãos, os anjos do Senhor, quando eu saio de casa, eu não saio sozinho. Os seguranças espirituais estão do meu lado. Quando eu estou no trânsito, o Senhor está com a mão na volante do meu carro. Quando eu estou andando a pé, vou atravessar uma rua, o Senhor está com as suas mãos potentes sobre mim, para que nenhum acidente aconteça comigo. Nós precisamos entender que às vezes a gente deixa de buscar o Senhor, a gente deixa de nos alegrar na sua presença, e aí vem as intempéries da vida, e aí a gente culpa a Deus, porque a gente deixou de orar, a gente deixou de clamar, a gente deixou de fazer alguma coisa. Quando você esquece do feijão no fogo, não pensa que alguém vai desligar para você, não. O feijão ele queima. Mas quando você fala com Deus, quando você está tinindo com Deus, Deus fala: filha, o feijão está no fogo, vai lá desligar. É assim que Deus faz. Deus, Ele envia socorro, Ele faz infinitamente mais. Eu quero estar orando contigo nesta noite. A gente sabe que a doença, ela não dá em poste, ela dá em pessoas mesmo. E eu quero contigo, nós estamos orando pelos enfermos. Hoje é cura e libertação. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, ó Deus de Israel, quantas pessoas, ó Pai, estão aprisionadas, ó Pai, aleluia, estão cativas, ó Pai, pelos seus pensamentos, ó Pai, pelo seu modo de viver. A Tua palavra diz, Deus, feliz a nação cujo Deus é o Senhor.
E nós precisamos, ó Pai, andar, Senhor, nos teus caminhos. Nós precisamos andar segundo a tua palavra, no mover do teu Santo Espírito. Nos ajuda, Pai, para que possamos entender, Senhor Deus, o quanto o Senhor é e tem sido maravilhoso. Então faça, Senhor Deus, expandecer, Senhor Deus, da tua glória, da tua presença santa, do teu grande amor. Espírito Santo de Deus, fortaleça-nos, ministra sobre nós, ó Pai, aleluia, desse teu favor, ó Pai, Deus de Israel, da obra, Senhor, do teu Santo Espírito, ó Pai, para que possamos, ó Pai, cada dia fluir, Senhor Deus, da tua presença magnífica, Pai. Então nos ajuda, Deus. Fortaleça, Senhor Deus, os teus filhos, fortaleça as tuas filhas, ó Pai, está buscando, Senhor Deus, a tua face. Deus de Israel, quantos, ó Pai, tem deixado, ó Pai, de estar, Senhor Deus, servindo ao Senhor? Quantos, ó Pai, tem se desanimado, ó Pai? Ó Pai, quantos estão decepcionados, ó Pai? Mas o Senhor, ó Pai, tem, Senhor Deus, as primícias, Senhor Deus, para os teus filhos e para as tuas filhas, ó Pai. O Senhor tem o melhor para nós, ó Pai. Nós precisamos, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, de Ti. Pai amado, quantas vezes, ó Pai, nós olhamos para a direita, para a esquerda. Quantas vezes, ó Pai, nós deixamos, ó Pai, de olhar, Senhor Deus, por aquela luzinha lá no final do túnel, ó Pai. E nós buscamos facilidades, ó Pai. Mas o Senhor, ó Pai, tem, Senhor, nos convocado, ó Pai, a estar te adorando, ó Pai, estar te buscando, ó Pai, em espírito e em verdade. O Senhor é a solução, Senhor Deus, para todos os problemas, Pai. Assim, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, eu quero clamar a Ti, eu quero buscar, Senhor Deus, a Tua presença santa. Eu quero, Senhor Deus de Israel, estar dizendo ao Senhor, ó Pai, que sem o Senhor nada podemos fazer. Nós te pedimos encarecidamente, ó Deus, que o Senhor vai de encontro, ó Pai, ao pastor Márcio Correia, Senhor Deus, esteja, Senhor Deus, operando, Senhor Deus de Israel, sobre a vida do teu servo, ó Pai, purifica o sangue dele, Senhor Deus. Coloca por terra, Senhor Deus, toda a diabetes, ó Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, ó Pai, faça, Senhor Deus, com que, aleluia, venha fluir do teu Espírito sobre ele, Senhor Deus. Deus de Israel, dá uma boa recuperação, Senhor Deus, da cirurgia que ele fez, ó Pai. Ó Pai, nosso coração clama a Ti, Senhor Deus, segundo a Tua palavra, clama pelo Deus vivo. Assim, entra com providência na vida do Teu servo, Pai. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, opera, Senhor Deus, aleluia, com a Tua unção, com o Teu sobrenatural, na vida, Senhor Deus, aleluia, da nossa amada irmã Valéria, Senhor Deus, que tem sido, Senhor Deus, uma bênção, Senhor Deus, todos os dias, Senhor Deus, ela fala, eu ouvi a oração foi uma bênção. Deus, aí esteja, Senhor Deus, tirando, Senhor Deus, toda a massa, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, que tem feito mal, Senhor Deus, na sua barriga, aquilo, Senhor Deus, que não procede do Senhor, ó Pai, nós te pedimos a cura, Senhor Deus, da tua serva. Toma a tia Nicinha, Senhor Deus, tira todo o problema no joelho. Toma a diaconisa da Síria nas tuas mãos. Toma a missionária Lucinéia, toma a missionária Diva. Toma o Senhor Manuel, ó Pai, em nome de Jesus. Toma o Brendo, ó Pai. Deus de Israel, seja com o Brendo, Pai. Opera, Senhor Deus, sobrenaturalmente na vida dele, Senhor Deus. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, o Senhor chamou ele, Senhor Deus, para comer, Senhor Deus, o melhor da tua mesa, Senhor Deus. Não, Senhor Deus, aleluia, tu tens se apresentado a ele, Senhor Deus. Mas que o Senhor venha, Senhor Deus, com o teu socorro, com as tuas mãos potentes, ó Pai, sobre a vida do Breno. Toma, Senhor Deus, o Braia, Senhor Deus, aleluia, a respeito também, Senhor Deus, das decisões, ó Pai, deste ano, Senhor Deus, que ele tem que tomar, Senhor Deus, toma, Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Opera, Santo Deus, sobre a vida, Senhor Deus, aleluia, dos pastores, ó Pai, da unidade cristã, Senhor Deus, da unidade das igrejas, ó Pai. Toma, Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Pai, a irmã Cláudia, Senhor Deus, da sala de oração. Toma, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, a irmã Andréia, Senhor Deus, tira também todas as dores nas pernas.
Toma a pastora Lucimar, ó Pai, a sua casa, seu esposo. Toma, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, o Jadir, Senhor Deus, esteja operando na visão do Jadir, ó Pai. Ah, Deus, restaura, Senhor Deus, para a honra e glória do teu nome. Toma também a nossa amada irmã Anastácia, seu filho, a sua casa. Pai Santo, Pai querido, amado, toma o pastor, aleluia, Carlos Augusto, nas tuas mãos. Toma o meu tio Vicente, toma o meu pai, Senhor Deus, nas tuas mãos. Opera, Senhor Deus, poderosamente sobre a vida dele. Que ele venha ficar restaurado, Senhor Deus, pelo poder do teu santo nome. Cuida, Senhor, da minha família, Senhor. Cuida da minha casa, cuida, Senhor, da igreja do Senhor, a igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim, situada, Senhor Deus, aqui na Travessa Souza Andrade, número 123. Também cuida, Senhor Deus, da igreja ali na Rua Bom Posta, Senhor Deus, no lote 1000, Senhor Deus. Esteja abençoando, Senhor Deus, os ministros, ó Pai, da tua casa, os nossos amados irmãos, as nossas amadas irmãs. Vai indo de encontro ao nosso irmão Luiz, ó Pai, o diácono William, Senhor Deus, a nossa amada missionária Vera, Senhor Deus, o Pai amado, o diácono William, Senhor Deus, o diaconisa Elaine, a família, Pai. Toma o diácono Andaí, Senhor Deus, toma, Senhor Deus, os nossos trabalhos, ó Pai. Toma a nossa casa, Senhor Deus, toma a nossa vida nas tuas mãos. Assim, Senhor Deus, nós te agradecemos por este culto, ó Pai, pela tua presença santa, pelo teu grande amor, ó Pai. Ó Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Nós te adoramos em espírito e em verdade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E amém. Receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós, que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos dizem: Amém. Se Deus é por nós, Quem será até aqui, do Senhor. por causa disso, eu e minha casa, operando Deus, Maranata, na salva de palmas do Senhor Jesus. Para terminar, Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde. Abração do pastor Carlos aí, da missionária ativa. Fica na paz, Deus abençoe.